Estamos aqui mais uma vez e hoje um pouco climatizado para ver se a gente consegue elaborar um pouco sobre aquilo que nós vamos falar hoje. Comigo, 1 Reis 19, do versículo 8 a 14. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até que chegou a Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os seus altares e mataram os profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora procuram matar-me. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto. Saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Sabe, já a gente vai falar melhor desse texto, mas é de conhecimento de muitas pessoas que o homem no geral, ele tem uma necessidade. Ele tem uma necessidade de acessar uma área onde ninguém pode entrar. Alguém já disse, e eu concordo, que a cabeça do homem é feita de caixas. É a caixa da família, é a caixa do trabalho, é a caixa do hobby, é a caixa do, sei lá, do que for. A caixa do momento livre, a caixa dos filhos, a caixa da família. Cada coisa tem o seu espaço na cabeça do homem. Fato é que já é conhecido de muita gente que o homem não consegue, o homem, né? Não natureza humana, mas o homem, pessoa, ele não consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? E porque a cabeça do homem ele é em caixas, né? Abre uma caixa, para poder ir para outra caixa você tem que fechar essa caixa primeiro. E há uma caixa onde não pode entrar esposa, não pode entrar filhos, não pode entrar trabalho, não pode entrar nada. É a tal caixa do nada. O homem, ele tem a necessidade da caixa do nada. É interessante porque nesse momento, o homem ele precisa de um momento desse de ir para a caixa do nada. O homem ele precisa de um tempo da qual ele não fala, ele não ouve, ele não faz nada, parece que ele está meio que inerte. E essa é a caixa do nada. Tão difícil explicar a caixa do nada para uma mulher assim é explicar a TPM, ou porque ela é tão incompreensível para o homem. Né? E as mulheres nesse período elas ficam doidas, né? E tem aquelas variações, enfim, cada uma de um jeito. Mas para um homem entender uma TPM é praticamente impossível, se não totalmente impossível. Assim como uma mulher compreender a caixa do nada também é difícil. A caixa do nada ela se dá muitas vezes, né? Principalmente até na hora que o homem chega do trabalho, na hora que ele chega em casa, ele não quer ouvir nada. E às vezes é o momento em que a mulher quer falar, quer compartilhar, quer dizer como é que foi o dia, mas é o momento da caixa do nada.
E a mulher tem por necessidade, desde sempre, ser ouvida, falar e ser ouvida. Mas ela não consegue ter efeito quando o homem está na caixa do nada. E aí, trazendo um pouco aqui para o que a gente leu, contextualizando o texto bíblico, o profeta Elias, ele estava passando por um momento muito interessante da sua história. O profeta Elias, ele tinha orado para que chovesse em Israel, para que não chovesse em Israel por 3 anos consecutivos. E foi exatamente o que aconteceu. E há poucos dias ele orou, há poucos dias o texto que nós lemos, e há poucos dias ele orou para que chovesse. Por 3 vezes ele orou, e na terceira vez já era possível ver o sinal de que haveria chuva. Pois assim o seu moço disse que se levantou do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E então houve chuva. Após esse fato, Elias convoca os profetas de Baal. E o Deus que respondesse seria o Deus de Israel. Então ele dá um tempo e os profetas, eles tentam muitas coisas, eles se machucam e fazem todo o ritual deles. Mas não acontece nada. Elias, por sua vez, ele repara o altar. Ele joga água sobre o altar, sobre o sacrifício, e não joga pouca água, joga muita água. Ele faz uma valeta em volta, e aquilo transborda de água, de tanta água que ele estava colocando. Então, numa simples oração, o fogo do céu desce, consome a água, consome o altar, consome o holocausto, consome tudo. E naquele momento, o acordo que havia entre Elias e os profetas era que Deus, Jeová, seria o Deus de Israel. Seria reconhecidamente o Deus de Israel. Só que é interessante que, veja, Elias vem numa sucessão de fatos miraculosos e que somente Deus poderia fazer. Ele ora e para de chover. Depois de 3 anos ele ora e chove. E então ele ora e o fogo do céu cai. E aí o que acontece? Ele recebe uma ameaça por parte de Jezabel, dizendo que ele seria morto. Então, depois de um dia muito estressante ou muito ativo, Elias, ele foge para a caixa do nada. Ele foge das realidades do momento. Ele foge daquilo que ele estava vivendo. Ele procura uma saída. Ele vai para a caixa do nada. Ou seja, ele corre para a caverna. Ele vai se esconder. O Deus a qual ele servia se revelou de tantas formas, fez tantas coisas, e mesmo assim, quando ele recebe uma ameaça de morte, ele foge. Ele foge, ele procura se esconder. Elias, ele precisava de um momento de solitude, contudo, o que ele estava enxergando era um momento de solidão. E aí é muito diferente, solitude e solidão. Todos nós precisamos ter momentos de solitude, mas nenhum de nós deve viver na solidão. Mas Elias estava em crise, então ele foge nesse momento. Por isso, eu até pensando sobre essa mensagem, o título dela seria O Shequim na Caverna. O Shequim na Caverna, porque um momento de crise, ele nos leva para a caverna. Nos leva para a caverna. Versículo 8 e 9 diz: viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite. Ou seja, ele viajou mais de 1 mês, sem parar, direto. Ele não pegou um resort, ele não pegou um Airbnb, ele não parou em algum lugar, ele não foi no Beto Carreiro, ele não foi no Hop Hari, ele não foi na Disney. Ele estava viajando, ele estava correndo, ele estava fugindo. E então
Chega no momento que ele decide parar depois de um mês de viagem, mais de um mês de viagem, e então ele para na caverna, ele se esconde na caverna, e ali ele passa a noite. Veja, ele viajou por mais de um mês, e ele chega no monte de Deus para se esconder na caverna, mas o que é interessante é que nem mesmo no monte de Deus, Elias pode se esconder de Deus. Ele não consegue se esconder de Deus. A ideia não é... O que importava não era que ele se escondesse, mas que justamente ele viesse a fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Em momentos de crise, acabamos por ir a lugares que não são a vontade de Deus para nós. Nesses momentos de crise, os ruídos das confusões, da confusão que está em nosso redor é tão alto que nós somos incapazes de ouvir a voz de Deus, ou que ela é muito difícil de ser ouvida, justamente por causa desses ruídos que atrapalham, esses ruídos que vêm juntamente com a crise. Elias era profeta, e profeta é aquele que ouvia a palavra de Deus e entregava às pessoas. Mas ao mesmo tempo Elias era humano e os ruídos atrapalharam e os ruídos vieram atrapalhar que ele permanecesse focado na vontade de Deus. Nós, como seres humanos, nós precisamos estar atentos a esse tipo de coisa. Elias nos mostra como somos e o que fazemos em situações similares, onde os ruídos estão nos atrapalhando. O termo chinês para crise, numa parte do seu radical, significa também oportunidade. Então, ao ver a história de Elias, podemos aprender que mesmo em meio à crise, temos a oportunidade de continuar confiando em Deus acima de todas as coisas e confiando em suas promessas. Veja, no momento de crise, talvez o que nós mais queremos é realmente ouvir a Deus, ouvir uma saída, ouvir a solução. Mas o que acontece é que, na maioria das vezes, Deus já falou o que Ele queria, Deus já deu uma direção. Esse não é o momento de ouvir, mas é o momento de executar a nossa confiança em Deus. No momento de paz, no momento de tranquilidade, é muito fácil confiar em Deus. Mas no momento de crise, no momento de atribulação, aí sim é o momento em que nós mostramos se somos realmente pessoas que confiam em Deus. Então, primeira coisa de um check-in na caverna é que o momento de crise te leva para a caverna. Mas em segundo lugar é que o pior não é ir para a caverna, mas é permanecer lá. Versículo 11 diz, o Senhor disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós entramos em crise. Muitas vezes o homem masculino entra em crise, ou ele precisa ir para a caixa do nada, e lá ele fica e não sai nunca mais. O problema não é entrar na caixa do nada, o problema não é ter crise, o problema é não reagir, é não sair dessa situação, o problema é deixar-se ser vencido pela situação, e aí mora o perigo. É aí aonde, se Deus não chama Elias para fora da caverna, é possível que Elias estivesse até hoje lá. Elias, depois de sua peregrinação, ele passa uma noite na caverna. Então o texto diz que a palavra do Senhor fala com Elias. A grande questão é que o pior de tudo não é ir para a caverna, mas é não passar por esse momento de crise. É permanecer isolado. E somente querer sair quando tudo está resolvido. Não, muito pelo contrário. Nós precisamos sair para resolver a crise. Nós precisamos sair e enfrentar os problemas.
Nós precisamos sair e buscar novas situações ou realizar aquilo que Deus já nos disse anteriormente. Deus, contudo, tira Elias de dentro da caverna para mostrar o que realmente era importante. Deus faz com que Elias se movimente. Isso nos serve de lição. Nós precisamos estar sempre em movimento dentro da vontade de Deus. Então Elias sai para fora. E vem um vento muito forte. Mas Deus não estava naquilo ali. Então, depois vem um terremoto, mas Deus não estava naquilo ali. Vem um fogo, Deus não estava ali. Mas então vem uma brisa suave. Uma brisa suave. E aí eu lembro de uma música do Cirilo, que ele fala com uma brisa suave que vem sobre mim, ou então a música do Wiener, né, Senhor te quero, que aí ele fala que no silêncio tu estás. Então vem aquela brisa da qual Elias presta atenção e Deus está se manifestando para ele mais uma vez e confrontando as razões. Veja, Deus ele vem falar com Elias e Deus ele não fala assim: ó, meu filho amado, o que está acontecendo? Por que você está assim? Ah, filho meu, vai lá e faz, eu sou contigo. Não! Deus chega para Elias e fala: mas o que você está fazendo aqui? É aqui que eu mandei você, em outras palavras? Por que você veio parar aqui? Filho meu. Eu ia falar filho de Deus, mas enfim. O que você está fazendo aqui, moleque? Ai, meu Deus. E Elias tem um momento de confrontação com Deus. E veja, por mais que os ruídos da crise atrapalharam ele de ouvir o que Deus estava falando, Deus continuou falando simples, calmamente e suave. Ainda que fosse forte. O que você está fazendo aqui? Mas suave. Às vezes nós precisamos tirar o nosso ouvido dos ruídos da crise e colocar os nossos ouvidos na doce, suave brisa de Deus. Na doce, suave brisa da qual vem a voz de Deus no nosso coração e nos diz aquilo que nós precisamos fazer ou que reafirma aquilo que nós precisamos fazer. Então, com uma brisa suave que acalma o coração, que nós possamos ouvir a voz de Deus nos momentos mais difíceis. Não é necessário algo mirabolante para ouvir a voz de Deus. Embora já seja mirabolantemente suficiente o fato de Deus estar falando conosco. A voz de Deus está sussurrando em nosso ouvido a partir de momentos simples. Simples. Elias fez todo aquele mirabolante projeto de Deus na frente das pessoas. E depois saiu fugindo por 40 dias. E aí Deus fala com ele, numa caverna, em brisa suave. Às vezes somos, ou pelo menos queremos ser, mimados suficientemente a ponto de qualquer coisa, nós queremos ir para a caverna e ficar por lá. Sabe? Às vezes qualquer coisa que acontece, eu vou para a caverna e já era. Vou viver na caverna. Hoje aqui, essa ideia mais ou menos é para a gente poder pensar um pouco na caverna, mas o que eu tenho para falar para você hoje é: saia da caverna. Saia da caverna, saia da caixa do nada. O homem tem essa necessidade de passar um tempo, beleza, mas você passa um tempo, não a sua vida. A sua esposa, a minha esposa, homens, masculinos, precisam entender que a sua vida não é a vida inteira dentro da caixa do nada. Nós temos a necessidade da caixa do nada, mas nós também, a nossa esposa precisa ouvir. As pessoas que estão ao nosso redor precisam se relacionar conosco. No momento de crise, nós não podemos simplesmente viver na caixa do nada ou viver na caverna.
como estou hoje? Nós precisamos sair. Nós precisamos ir além. Algo deu errado, então eu vou para a caverna. Não aconteceu aquilo que eu queria, então eu vou para a caverna. Não tive o tanto de like que eu queria, então eu vou para a caverna. Enfim, tantas as coisas que podemos pensar em nós mesmos, nos acabamos nos auto-enviando para a caverna, quando na verdade nós não precisaríamos ir para a caverna. Elias não precisava ir para a caverna. Imagina o Deus que se manifesta pela oração de uma pessoa em detrimento de 900 profetas que estavam clamando ao Deus deles, não conseguiu fazer nada. O Deus Todo-Poderoso estava do lado de Elias, ele precisava fugir para a caverna? Não. Mas Elias nos mostra que ele era humano. Em Cristo, ele é o sumo sacerdote, ele é o maior de todos os profetas, mas a unção de Cristo está sobre nós e nós temos a mesma responsabilidade de sermos os profetas do Senhor nessa geração onde nós estamos. Mas nós somos profetas não dentro da caverna, nós somos profetas fora. Meu querido, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana e sai da caverna.